Boa noite. A gente vai continuar a nossa conversa a respeito de família. E a nossa convidada hoje é a Helenira. Ela vai estar nos falando a respeito de um tema muito interessante, muito importante no relacionamento familiar, principalmente no relacionamento conjugal, né? O que é interessante, deixe-me ver aqui o título exatamente, né? O que é que atrai, né? O que é que encanta os homens em relação às mulheres? Então a gente, por certo, tem muita coisa para ouvir e aprender, né, com ela. Tanto nós que somos homens, quanto as próprias mulheres, né, nesse, nesse jogo, né, de, de, de carinho, de amor, de dedicação um com o outro, né? Deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo. Vamos convidar aqui, ela já está presente e a gente está pronto. Ela já está entrando. Muito boa noite. Boa Prazer em noite. tê-la de novo com a gente. E o Igualmente. tema também é muito interessante, tanto quanto na semana passada, né? Então, até eu vou aprender muito com isso aí. Que bom. Então, nos apresente o que é que você tem para hoje, para a gente. Hoje a gente, na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre a sexualidade masculina e hoje a gente vai fazer a introdução da sexualidade feminina. E conforme eu for desenvolvendo, a gente vai falar o que encanta os homens numa mulher, certo? Então, tipo, assim como o homem, a mulher ela também se preocupa com a parte visual dela, aquelas gordurinhas a mais, se o cabelo tá bonito, se o rosto tá bonito, os dentes, e acaba preocupando um pouco também, assim como os homens, com o aparelho genital. E é muito importante a mulher se conhecer, ela conhecer os seus órgãos genitais, porque as boas respostas sexuais, elas dependem do equilíbrio entre a mente e o corpo, certo? Então, aquelas partes que costumam ficar escondidas na hora da relação, elas precisam estar saudáveis para completa satisfação do casal, certo? Então, ela deve fazer periodicamente a prevenção a respeito do câncer de mama. Então, ela precisa se tocar e, se por acaso encontrar algum caroço, procure imediatamente ajuda médica. Não pode ficar apertando espinhas, cistos, cabelos encravados, porque isso pode acabar infeccionando. Precisa também, assim como o homem, fazer a higiene local, se enxugar bem, evitar excesso de sol, lavar muito bem as suas partes íntimas e sempre que ela fizer a micção, lavar-se para evitar inflamação na região, cuidar da sua higiene, porque isso vai evitar coceiras, irritações locais, odor forte, certo? Então, sempre fazer isso com muito carinho, se tocar sempre com muito carinho. Sempre após a relação sexual, assim como o homem também, ela precisa se lavar, porque a própria secreção vaginal e o esperma podem provocar irritações e inflamações, certo? Outra coisa também que as mulheres têm muitas dúvidas é sobre fazer duchas internas. Não pode, procure o médico. Essa ducha interna, ela pode provocar mais infecção e corrimento. Então, se estiver sentindo qualquer coisa, procure ajuda médica. Como o homem também, dar preferência para usar as roupas íntimas de algodão, evitar usar calças diariamente, porque a região genital precisa ser ventilada, e a cada 15 dias ela se examina, se olha, se curte de alguma forma, certo? Analisa o períneo, a vulva, o canal urinário com um espelho
E se encontrar alguma verruga, alguma bolinha, um ferimento, alguma mancha, qualquer coisa que seja diferente daquilo que ela está acostumada, procure um profissional, um ginecologista imediatamente. Por quê? Porque o tratamento precoce, ele cura com muito mais fácil. E, na realidade, a prevenção, tanto para o homem quanto para a mulher, é o melhor caminho para ter uma saúde bem joinha. Certo? Aí, o que encanta o homem numa mulher? Antes de você entrar nessa parte, até em cima disso que você acabou de dizer, o que é que, no caso, nós homens poderíamos fazer para ajudar, além de cuidar de nós, né, como você orientou na semana passada, mas o que poderíamos fazer para auxiliar a esposa, não é, nesse acompanhamento, nessa observação permanente para observar, para ver qualquer mudança, qualquer diferença. Na realidade, se estiver acontecendo alguma coisa, a mulher conhece. E o homem, ele está ali, o esposo, no caso, está ali com ela o tempo todo. Então, se ele notar alguma coisa diferente, ou a forma diferente da mulher estar se comportando, ele também pode chamar a atenção dela, perguntar se ela foi ao médico verificar, se ela está... Porque se o humor dela muda, nem sempre é só por conta da TPM. Ela pode estar realmente com algum problema de saúde. Então, esse é o momento realmente de ter um companheirismo, de estar ali, aquele marido companheiro mesmo, para poder ajudá-la nesse sentido, certo? E tentar, tipo, a gente sabe que tem muitos maridos que criticam as suas esposas, e não criticar, gente, porque se ele for criticar, ele não vai ajudar em nada. Então, tipo, se ela tem gordurinhas, se ela está com celulite ou qualquer outra coisa, isso é normal numa mulher, certo? A própria idade, o tanto de filhos que ela teve ou não, ou a vida que ela leva. Então, assim como acontece isso com a mulher, pode acontecer com o homem também. Então, como ele pode ajudar? É estar atento e estar ali, acompanhando com carinho, qualquer coisa diferente que ele notar na sua companheira. Ok? Ok. Aí a gente vai começar então. O que encanta o homem numa mulher? O primeiro ponto é a honestidade e a comunicação falando o que pensa. Nem sempre os homens são tão maduros para receber esse tipo de informação. Se a mulher falar ali com ele o tempo todo na cara, não é? Como que o que está acontecendo, como ele está se comportando. Nem sempre ele tem uma comunicação aberta, mas ele gosta que ela tenha. Ele gosta que ela fale o que pensa. Outra coisa que encanta o homem numa mulher é a emoção dela, a flexibilidade, o romantismo dela. Muitas vezes ela vê um filme e se derrama em lágrimas ali. E às vezes ele gosta desse jeito dela ser. Outro ponto também é a inteligência nos atos do dia a dia para evitar o desgaste do relacionamento. A gente ouve falar que a maioria dos casamentos existem por causa das mulheres. E realmente elas levam bastante fama nesse quesito, justamente porque elas sabem contornar, elas têm mais sabedoria em contornar os conflitos da relação. Outro ponto que eles amam é ter um companheiro sem cobrança. Qual homem que não deseja uma esposa, uma namorada, uma pessoa aí do seu lado que não lhe cobre nada? Tudo bem, eles precisam ser cobrados, mas tente cobrar menos então, pouco, certo? Outro ponto também que encanta é
a mulher ter a capacidade de ser criança, mãe e amante ao mesmo tempo. Ela sabe diferenciar, ele consegue ver nela esses três papéis assim, de uma forma muito minuciosa. E isso deixa eles encantados. Se ela precisa ser mãe, ela vira uma leoa. Se ela, se ela quer ir para a praia, brincar na areia, pegar um balanço e ficar balançando, ele ama aquela criança ali que ele vê. E, evidentemente, ela como amante, então, nem se fala, certo? E outro ponto é saber organizar e dividir o tempo para as coisas do marido, dos filhos, da família, o estudo, o trabalho, o lar e os amigos. Ela dá a impressão para a maioria das pessoas que conhecem a rotina de uma mulher que o tempo dela tem 48 horas ao invés das 24, porque ela sabe dividir o tempo dela e dar conta de tudo. Mulher é um espetáculo. É Certo? verdade. Quer fazer alguma pergunta até aí ou a gente continua? Bom, termine, porque a pergunta que eu vou fazer seria também o seguinte: o que é que não encanta? Ah, o que não encanta tá difícil. Deixa para depois que você terminar, ou então pode falar agora, até para a gente terminar, não é, com o que encanta, para, né, para a gente Certo. se deleitar mais com isso, né? O que o homem, como ele vê assim, o que ele acha sexy na mulher? Os olhos, os lábios provocantes, o bom senso de humor dela, as pernas, a sua forma de andar e balançar os cabelos, o cheiro dela, ela sentir-se a melhor amante do mundo. Para ele, essas são as fórmulas da companheira dele ser sexy, certo? E sexualmente, o que o homem espera da mulher, da esposa? O que o marido espera da esposa? Ele ama ser seduzido, por mais que ele não queira contar para ela, mas ele ama ser seduzido. Ela saber usar a linguagem do corpo, e tipo, só dela tocar ele já estremece. Ela não ter vergonha de experimentar, não ficar eternamente na expectativa que o marido comande tudo, porque, na verdade, o homem, por ele ser um pouco machista, ele tem medo de pedir à mulher para conduzir o sexo e levar um não. Imagina só. Ou então deixar a desejar no seu papel de homem de verdade, se o fizer. Às vezes o marido, ele também sente o desejo de ser dominado sexualmente. E no jogo do amor, precisa ter fantasia, criatividade nos toques, cumplicidade, muito sentimento, sociabilidade e amizade, charme, beleza, tá tudo incluído. Eles gostam, então, daquela forma feminina de vencer adversidades, de adaptar-se às dificuldades e sair delas. A mulher é feliz demais em conseguir fazer isso tudo. E da maneira sutil e franca de dizer as coisas, que só ela tem. Ela sabe o momento certo de dizer cada coisa. Sabe que se ele chegar às 18 horas cansado, ela tem que esperar ali meia hora para ela começar a dizer alguma coisa e ele conseguir internalizar. E uma coisa que eles gostam muito também é da capacidade dela manter os gastos dentro dos patamares que não leve ele à falência. Certo? Ele dá o cartão ali e ele acredita que ela vai saber usar aquele cartão. Ele também gosta daquela mulher que sabe o que ela pode comprar, que vibra tanto com uma rosa como com um colar de diamantes, que quando ele está ausente, ela se torna pai, mãe, chefe de família, sem perder a feminilidade, e que coloca ele sempre lá em cima. Você é maravilhoso, bambambam, bambambam, bambambam. Então, para encerrar essa parte do homem, o que encanta o homem numa mulher? Ela ser companheira, parceira, esposa, amante, a sua mulher.
Muito bem, eu tô impressionado. Agora, me diga uma coisa. Conhecendo você, eu sei que essa maneira até de você dizer sobre a mulher, que a mulher é maravilhosa, e esse jeito seu de falar sobre toda essa feminilidade da mulher, não é? Mas sei também de um empenho seu em reconhecer e haver uma certa luta, não é, para que, digamos, certos machismos, certas práticas ou certa cultura machista, não é, não tenha ressonância social, quer dizer, você luta para isso, para admitir. E como é que você consegue, né? Porque muita gente usa o feminismo com a ideia de ir para um extremo. Eu até concordo, acho que as coisas, se forem devagarinho, também não acontece nada. Tem que ir para um extremo para chegar num meio termo, né? Só assim as coisas realmente acontecem. Mas eu vejo isso em você, eu vejo toda essa poesia sua de falar, né, nesse aspecto da mulher, que o homem gosta disso, o homem espera isso, o homem carece disso, porque o homem é muito limitado, né, muito limitado. Mas aí eu vejo essa coisa sua, ao mesmo tempo que é um feminismo, você tem uma defesa muito segura em relação à mulher, mas também tem vê essa doçura. Porque, na verdade, tudo isso da mulher é bom para o homem, é maravilhoso, claro. Mas para a mulher também é bom. Ela se sente bem, a mulher ela se sente realizada, ela se sente dona da cocada preta, né? E assim por diante. Como é que você convive com essas duas coisas? Eu acredito que é maturidade. Uhum. Quando você já viveu muitas coisas, você chega num grau que você sabe exatamente onde que você está pisando. E eu acredito que com todas as mulheres acontece isso. Pelo menos a maior parte das com as quais eu convivo. Tipo, elas sabem até onde podem ir e usam, de certa forma, o empoderamento que estão tendo hoje para chegar até onde podem ir, mas de outra forma, sem deixar de valorizar aquilo que elas construíram ao longo das suas vidas. Então, eu acredito que por conta disso, elas conseguem esse equilíbrio de ser feminista e feminina, sem Muito deixar bem. de ser feminina. Uhum. Eu E é também isso. acredito. Eu gosto muito também dessa ideia, entendeu? Eu acho que realmente, culturalmente, a gente foi para um extremo, até porque quando você não tem capacidade de lidar com alguém, você termina usando de violência, porque você não tem. Então, nós homens caímos nisso. A gente entende que já entra perdendo, né? A gente já entra perdendo numa discussão. Intelectualmente, vocês driblam, colocam a gente lá embaixo. Então, muitas vezes, o homem ele precisa usar a piadinha, usar os gracejos, usar para implementar uma violência mesmo, né, contra a feminilidade, ou contra esse grande inimigo que ele tanto precisa, que é o caso, né, a mulher. Mas é E muito interessante a sua maneira de colocar. por conta disso também que a gente vê tantos feminicídios. Uhum. Justamente por conta disso. Porque os homens, a maioria deles, não tem esse certo domínio que as mulheres têm, essa maturidade que elas têm. E quando eles Bom, você sentem falou que a eles. maioria, você conhece pelo menos, é um jeito simpático de dizer que nenhum é, não é? Porque eu não consigo, eu vejo essa maturidade assim muito grande em vocês, é exagerada, entendeu? Essa maturidade. E eu Pois é, não consigo ver homens que acompanhem isso, entendeu? então, quando eles percebem que ela praticamente, tipo, ela tá ali por cima do salto,
e ele, de certa forma, ele não consegue entrar dentro da cabeça dela para perceber a grandeza da maturidade dela, então não tem outro jeito a não ser ele riscar ela da vida dela, infelizmente. E aí, por conta disso, que a gente vê tanta violência contra a mulher. Eu Porque acho falta muito para os homens se encantarem e protegerem mais as mulheres, ao invés de querer competir com elas. Não adianta, que eles não vão conseguir nunca competir. Então, ou eles abraçam essa mulher maravilhosa que existe, ou então eles vão continuar perdendo sempre. eu mencionei alguns momentos atrás que, na verdade, o homem precisa disso, né? Desse encanto feminino, ele precisa, é uma necessidade mesmo visceral, é uma necessidade existencial, né? O homem carece. Mas eu também acredito, e a natureza trabalha nisso, a própria criação, o próprio Deus trabalhou nisso, né, para que a mulher também tivesse realização nisso, ela tivesse prazer nisso, em gostar disso. Vez por outra eu fico perguntando a Cristina se é muito bom ser bonita, se é muito bom ser atraente, se é muito bom, porque eu acredito que existe um prazer na mulher sentir que ela para trânsito no bom sentido e no mal também, mas no bom, Literalmente. Eu né? posso dizer literalmente. Não é verdade? Então, há uma realização feminina nisso, né? Há algo especial que acontece. O negócio é que muitas mulheres esqueceram, digamos, alguma motivação e algumas estão deixando de fazer isso, né? Deixando de ser isso. E em parte eu posso até concordar com elas, porque nessa geração que nós estamos vivendo, por vezes, é o ditado melhor sozinha do que mal acompanhada. Mais ou menos isso. Então, ela descobriu que ela mesma se basta. Que ela gostar dela, gostar de fazer as coisas que ela gostam, a liberdade dela é suficiente. Então, assim, para entrar um companheiro e não somar, é melhor ela ficar sozinha. Então, eu entendo também essa parte dela. Não, uma boa parte ainda acredita muito na relação a dois, mas dá Certo. muito trabalho. E a gente respeita também, mas respeita também aquelas que preferem viver a sua vida. Elas se bastam, elas querem aquilo ali, Consegue, então né? que sejam felizes, conseguem. E já para o homem é mais difícil. Muito, Ele é muito mais dependente de claro. ter uma companheira do que uma mulher de ter um companheiro. A Uhum. mulher se basta, a verdade é essa. O que é que você falaria, digamos que eu fosse uma mulher que cansei de convivência com certos tipos de homem, eu já não tenho tanto, eu não procuro mais me encantar, né? Não procuro mais me, de ser feminina, de ser mulher, né? Porque cansei. O que é que você diria para uma pessoa assim? Ela não deixa de ser feminina, não deixa, certo? A semana que vem a gente vai falar das mulheres, então eu não queria falar da mulher hoje. Ah, Então, ok. o que encanta as mulheres em um homem, Certo. certo? Hoje a gente está falando deles, especificamente o que encanta para eles. Então, se você, homem, quer ter uma mulher feminista, feminina sem ser feminista, feminina e feminista ao seu lado, abrace essa mulher. Faz os gostos dela, você não vai perder nada, certo? Esteja ali, seja companheiro, seja carinhoso, atente,
para o que essa mulher quer de você, porque você não vai perder nada. Não vai perder nada. Só tem a ganhar. Então, homens, atentem-se para isso. Vocês precisam mudar a forma de olhar uma mulher. Ela não está ali para competir com você, está ali para ser companheira, parceira. Mas se você quiser competir com ela, além de não conseguir, ela ainda vai estar com um salto dessa altura e o pisão vai ser muito feio. E uma coisa bela nisso que os homens devem considerar é que as mulheres, elas têm eu não sei se tem a ver com a maternidade, elas têm um jeito assim de proteger o outro, de proteger o filho. Então, ela prefere que, em vez de xingar ou em vez de maltratar meu filho, faça comigo, mas não faça com ele. Muitas vezes, até com o esposo, muitas vezes isso acontece. Não é? Ela se fere muito mais quando alguém fala do esposo do que quando fala em relação a ela. Então, isso é uma coisa assim muito, eu acho que é uma coisa muito divina, entendeu? Uma coisa muito, vocês têm um negócio aí muito mais ligado a Deus do que mesmo nós homens, entendeu? Eu vejo vocês como anjos, vocês são anjos que estão por aí, e que todo mundo ganha, né, com a presença de vocês e etc. Mas muito bem, então na semana que vem a gente tem uma conversa sobre as mulheres. O que encanta as mulheres no homem. Ok. Aí vai ser complicado, né? Apesar que né, as mulheres são muito, talvez, mais simples nessa cobrança do que nós, né? Do que nós homens, né? A gente vai descobrir junto. Muito bem. Tá bom. Foi bom te ouvir e ouvir a respeito disso que, não é, que nós dependemos e que nos atrai em vocês, mulheres. Tá bom? Faça suas despedidas e na semana que vem a gente está de volta. Ok. Uma boa noite a todos, um excelente final de semana e vamos junto aqui, aprendendo um pouquinho a cada dia uns com os outros. Muito bem. Ok. E a todos, que Deus continue abençoando e usando cada um na sua casa. Maridos, né? Se amem mais, cuidando mais, né? De suas esposas, de suas companheiras, tá bom? E tá aí a dica, né? Que a Helenira tá dando. Tá bom, minha santa? Foi um prazer ver você de novo, viu? Igualmente. Até mais. Até mais.